E aí, já parou para pensar naqueles números que parecem não ter fim? Tipo 0,333 e por aí vai? Parece uma coisa infinita, impossível de agarrar, né? Mas e se eu disser que existe um jeito de capturar esse infinito e colocar ele bonitinho dentro de uma fração? É exatamente esse mistério que a gente vai desvendar hoje. Vamos lá! Então, a grande questão é essa. Como é que uma coisa que continua para sempre pode ser escrita de um jeito tão certinho, tão finito como uma fração? Parece até mágica, mas eu garanto que até o final dessa explicação, a lógica por trás disso tudo vai fazer total sentido. Bom, para a gente conseguir resolver esse quebra-cabeça, primeiro a gente precisa conhecer as peças, certo? Então, nessa primeira parte, vamos entender direitinho o que são as dízimas periódicas e quais tipos existem. Essa aqui é a base de tudo. Uma dízima periódica, falando de um jeito bem simples, é só um número com vírgula que tem um padrão que se repete sem parar. E esse bloquinho que se repete, que é tipo a alma do número, a gente chama de período. É ele que a gente vai aprender a isolar para resolver o nosso problema. E olha só, essas dízimas não são todas iguais não. Existem basicamente dois tipos. De um lado, a simples, que é super direta. O padrão já começa a repetir logo depois da vírgula. Do outro lado, a composta, que tem ali uma parte intrusa, sabe? Uma parte que não se repete antes do padrão começar de verdade. Vamos ver na prática como funciona. Nas dízimas simples, como está aí na tela, é bem fácil de ver quem é o período. No 0,333, o período é o 3. No 0,151515, o período é o 15. É direto ao ponto, o padrão começa assim que a gente passa da vírgula. Agora nas compostas a coisa muda um pouquinho. Olha só o primeiro exemplo. 0,1333. O número 1 ali é a parte que não se repete, o nosso intruso, enquanto 3 é o período, quem fica se repetindo. Saber identificar essas duas partes é o grande segredo para resolver as dízimas compostas. Agora que a gente já conhece as peças, bora para a parte prática. Vamos começar com as dízimas simples, usando um método passo a passo que mostra toda a lógica por trás da conversão. Vamos ver que não tem nada de mágica, é matemática pura. Vamos usar o nosso exemplo mais famoso, o 0,333. O primeiro passo, como está ali, é dar um nome para esse número. Vamos chamar de x. Depois, como o período tem só um algarismo, que é o 3, a gente multiplica tudo por 10. Repara que isso faz um dos 3 pular para antes da vírgula. E agora vem o pulo do gato, o momento mais legal. A gente subtrai a primeira equação da segunda. Olha o que acontece. Aquela parte infinita, o 0,3333, se alinha perfeitamente e uma cancela a outra. O infinito, puff, simplesmente some. Com a parte infinita fora da jogada, sobra uma equação super tranquila. 9x é igual a 3. Agora é só a parte fácil, isolar o x e simplificar a fração. E pronto! A gente acabou de descobrir que 0,333 é exatamente a mesma coisa que um terço. E se ainda bateu aquela dúvida, é só fazer a prova real na calculadora. Se a gente dividir 1 por 3, qual é o resultado? Exatamente, 0,3333. É a prova de que o método funciona mesmo. Entender o porquê das coisas é super importante. Mas e se tivesse um atalho? Um jeito mais rápido? A boa notícia é que tem. Então se prepara para um método que transforma qualquer dízima simples em fração em segundos. A regra é até boba de tão simples, como a tabela mostra. Para dízima simples, o numerador da fração é o próprio período. E o denominador é só colocar um 9 para cada algarismo do período. Se o período tem um algarismo, tipo 3, a gente usa um 9. Se tem 2, como 15, a gente usa 2 noves, 99. Simples assim. Beleza, as dízimas simples já estão no bolso. Agora vamos subir um nível, as dízimas compostas. A lógica é bem parecida, só que a gente vai precisar de um passinho a mais para lidar com aquela parte intrusa que não se repete. Vamos pegar o 0,1333 como nosso exemplo. O primeiro passo é o mesmo, chama de x. Agora o truque é criar duas equações novas. Primeiro a gente multiplica por 10 para fazer a parte que não se repete pular para antes da vírgula. Depois a gente multiplica o x original por 100 para mover também o primeiro período. O objetivo é ter duas equações onde a parte que se repete depois da vírgula seja idêntica. E é aqui que a gente entende por que a gente criou aquelas duas equações. Quando a gente subtrai uma da outra, aquela parte infinita de 333 se cancela de novo. E mais uma vez, a gente fica com uma equação limpinha, finita, prontinha para resolver. Daqui para frente, o processo é o mesmo que a gente já conhece. Ficamos com 90x igual a 12. Isolamos o x e, claro, simplificamos a fração.
O resultado final é 2 sobre 15. E claro, a gente confia, mas desconfiando, né? Bora para a calculadora confirmar. Dividindo 2 por 15, o resultado é exatamente 0,13333. O método funciona perfeitamente, sem tirar nem pôr. E sim, é claro que também existe um atalho para as dízimas compostas. A regra é um pouquinho mais elaborada, mas vamos com calma. Para o numerador, a gente pega um número formado pela parte não periódica junto com o primeiro período e subtrai só a parte não periódica. E para o denominador, a gente coloca um 9 para cada algarismo do período e um 0 para cada algarismo da parte não periódica. Chegamos então ao nosso resumo. Pode pensar nisso aqui como um kit de ferramentas, sabe? O seu guia rápido para transformar qualquer dízima periódica, seja ela simples ou composta, na sua fração certinha. Este slide resume os dois atalhos lado a lado. Para a dízima simples à esquerda, é bem fácil, o período sobre os noves. Para a composta, à direita, é aquela continha de subtração no numerador sobre os noves e os zeros. Com esses dois padrões na cabeça, a conversão fica muito mais rápida. E para fechar com chave de ouro, uma dica que parece boba, mas é talvez a mais importante de todas. Depois que encontrar a fração, sempre confira se dá para simplificar. O objetivo é chegar na forma mais enxuta, mais elegante da resposta. Aprender a achar a tração geratriz mostra pra gente uma coisa muito poderosa. Até o conceito de infinito, que parece tão abstrato, pode ser organizado e domado pela lógica. E isso faz a gente pensar que outros infinitos da matemática estão por aí, só esperando pra gente entender e capturar.